Bom dia a todos e a todas. Eu vou iniciar, vou ter que ser bastante rápida, apresentando para vocês umas colocações sobre agroecologia e agricultura sustentável, os significados e as diferenças que temos hoje, atualmente, no Brasil. Encontramos hoje bastante esses significados. No nosso país, atualmente, estão ocorrendo muitas transformações sociais, econômicas e ambientais, e essas transformações geram conflitos, mas também novas oportunidades de manifestação junto a um novo ambiente rural, né? A uma nova socioeconomia rural que está surgindo, abrindo espaços multifuncionais para além da produção agrícola, em direção à maior qualidade de vida, à preservação ambiental e possibilidades extras, como serviços ecossistêmicos, turismo rural, valorização de produtos e de origem, belezas cênicas, entre outros. Aí se impõe, então, a questão da sustentabilidade da agroecologia, que traz novas facetas e novas oportunidades neste cenário para a população rural e mesmo para a população urbana que busca qualidade de vida, produtos orgânicos e contato com a natureza. O objetivo principal, então, dessa apresentação é discutir o que se entende por agricultura sustentável, com ênfase especial na agroecologia no Brasil. Qual é o significado desses termos para os atores que atuam hoje no Brasil rural contemporâneo? O que vem a ser sustentabilidade e agroecologia na sociedade brasileira, em especial para aqueles que pretendem transformações importantes e anseiam por diminuir as desigualdades no país. Sabemos que existem muitos significados nesse diálogo com a sociedade e com o Estado, no que se refere ao que a gente chama de sustentabilidade, agricultura sustentável e mesmo agroecologia. A agroecologia ela surgiu na década de 70 no Brasil e se consolidou nos anos seguintes, nos anos 80, principalmente com os impactos da Revolução Verde. Então, desde esse momento, a gente tem percebido a complexidade desse tema e a procura de conhecimentos e de esclarecer as dúvidas, as incertezas, o imperativo de construir um diálogo que aproxime outros saberes que estão historicamente acumulados pelos povos na obtenção de seus alimentos, de sua sobrevivência ao longo da sua história, junto aos agroecossistemas que eles pertencem. O que é agroecologia e agricultura sustentável no Brasil de hoje, né? Quais são os vários significados que tem isso e que estão muito ligados aos interesses de grupos sociais. O termo agroecologia sugere uma série de conceitos relacionados semanticamente a essa palavra e, de fato, tem sido utilizado para dar sentido a diferentes concepções do que se convencionou chamar de agricultura sustentável. Fala-se, então, disciplina agroecológica, agricultura sem agrotóxico, abordagem de agrícola sustentável e, cada vez mais, o termo se refere ao uso do adjetivo agroecológico acompanhando um produto ou um processo de produção agrícola. Para muitos, talvez para a maioria que trabalham com esse tema, a agroecologia é uma ciência cuja base epistemológica se apoia em várias disciplinas. Então, um novo campo do conhecimento. E, nesse sentido, é marcado por relações entre indivíduos e entidades que disputam o mesmo espaço ou objeto, se a gente pensar no conceito de campo de Bourdieu. Outros colocam a agroecologia como uma prática agrícola ou mesmo como uma bandeira de movimentos sociais, o que leva também a muitos considerarem a agroecologia como uma ciência militante ou uma agroecologia política. Para muitos, ela é um novo paradigma de desenvolvimento, de modelo de desenvolvimento, e apoiada em bandeira de movimentos sociais, como o principal representante no Brasil, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Além desses modelo econômico-tecnológico, muitos ainda têm a agroecologia como um projeto de vida mais natural, mais sustentável. E, evidentemente, para as empresas, a agroecologia funciona como um marketing verde.
Então, esse termo tem muitos significados, mas, embora com a imprecisão desses significados, atualmente a agroecologia e a produção orgânica estão sendo objetos de programas do governo para o estabelecimento de políticas públicas nessa área. Apenas para pontuar algumas iniciativas recentes, colocamos junto ao governo brasileiro, na esfera pública, um dos passos mais importantes foi criado em 2003, com a Lei 10.800 e pouco, que eu não me lembro agora, 10.831, em 2003, que dispõe sobre a agricultura orgânica e estabelece que o produto da agricultura orgânica, seja processado in natura, é obtido através de um sistema orgânico de produção que pode ser um extrativismo ou uma produção agrícola em que você não usa, então, produtos químicos. Outro passo também fundamental foi criado agora recentemente pelo governo, pela esfera pública, que é a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, PNAPO. Foi criada em 2012 e o seu objetivo básico é integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da transição agroecológica e da produção orgânica de base agroecológica, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, por meio do uso sustentável dos recursos e da oferta e consumo de alimentos saudáveis. Além da esfera pública executiva, a esfera legislativa também está atuando bastante nessa área, criando frentes parlamentares em conjunto com a sociedade civil, para criar uma cultura, com o objetivo de criar uma cultura e dar aos cidadãos brasileiros uma legislação que coloque a importância da produção orgânica e da agroecologia e que oriente também a um desenvolvimento rural sustentável. Entre essas iniciativas, cabe assinalar a Frente Parlamentar Mista pelo Desenvolvimento da Agroecologia e Produção Orgânica, instalada em nível federal, com os deputados da Câmara Federal, e a Frente Parlamentar em Defesa da Produção Orgânica e Desenvolvimento Agroecológico, em esfera estadual, no estado de São Paulo. Isso está acontecendo em várias situações e vai ter proximamente, agora em 22 de maio, um encontro dos prefeitos de São Paulo para também atuar junto com essa frente parlamentar. Então, iniciativas desse tipo estão ocorrendo com muita frequência. No campo da sociedade civil, também tem surgido no Brasil e na América Latina várias experiências em termos de rede, e criados cursos superiores de agroecologia em nível de pós-graduação, graduação, revistas de divulgação técnico-científica, entre outras iniciativas. Então, estão ocorrendo muitas iniciativas nesse sentido. Eu não vou fazer referência a todas elas, porque não cabe e não é o local adequado. Mas, mesmo que todas essa palavra, agroecologia e agricultura rural sustentável, tenha vários significados, é sempre importante que a gente coloque qual é o nosso entendimento dessas duas palavras. Porque, como elas podem ser interpretadas de várias formas, é preciso que as pessoas entendam do que eu estou falando. Então, eu vou colocar aqui qual é o marco conceitual de sustentabilidade e agroecologia para mim, nessa fala que eu estou tendo aqui com vocês. A agricultura sustentável, para mim, a sustentabilidade como um todo, ela é vista como uma relação uma relação social. Nenhuma conotação. Como uma relação social, que a agricultura sustentável é um entendimento do crescimento sustentável dos fatores de produção, cujas técnicas buscam minimizar os impactos visíveis sobre o ambiente físico, trazendo, assim, um sobrefôlego ao circuito da acumulação capitalista e dando visibilidade às empresas e ao Estado como defensores da agroecologia. O termo agricultura sustentável no Brasil já foi totalmente absorvido pelo grande agronegócio e produtor de commodities para a exportação, no sentido de que
qualquer técnica que você usa de agricultura sustentável, o plantio direto, por exemplo, isso é considerado uma sustentabilidade forte, né, e suficiente para se trazer o termo e ser absorvido. Então, de outro lado, também está tendo uma forte discussão no país sobre os serviços ecossistêmicos. Os agroecossistemas estão relacionados com serviços ambientais que, na visão dos atores que trabalham com o rural, devem ser remunerados aos proprietários desses recursos, para aliviá-los do ônus, entre aspas, da sua preservação, pois se constituem áreas inaproveitadas para a produção agrícola. Então, pensa-se muito em pagamentos por serviços ambientais, para aqueles agricultores que estão preservando as suas áreas. Então, nesse sentido, vamos contextualizar a agroecologia na forma como nós estamos entendendo a agroecologia. Na literatura recente, apesar desses vários significados, existem duas escolas que são bastante fortes e que trabalham com agroecologia. Uma delas é a escola norte-americana, que tem como seu ícone o Miguel Altieri, situados em Berkeley, e a escola espanhola de Córdoba, em que tem por base estudos de natureza sociológicas, mais sociológicas. Embora, então, a gente admita os vários significados na agroecologia, nós vamos tentar colocar um pouco os princípios da agroecologia, conforme essas duas orientações norte-americana e espanhola. Nessas escolas, a agroecologia é vista como uma nova abordagem científica, multidimensional, na medida em que procura o aporte das mais diferentes disciplinas para construir o seu escopo teórico. O objetivo é trabalhar com e alimentar sistemas agrícolas complexos, em que as interações ecológicas e sinergismos entre os componentes biológicos criem, eles próprios, a fertilidade do solo, a produtividade e a proteção das plantas. Então, o funcionamento biológico dos agroecossistemas é o grande desafio da pesquisa e da extensão para uma nova agricultura que priorize a intensificação das potencialidades ambientais, ativando o seu uso na medida em que coloca os processos biológicos, químicos, naturais e culturais a serviço da humanidade. O objeto da agroecologia é o estudo do agroecossistema, portanto, né, no seu sentido amplo, de relações naturais e sociais, o que implica, obrigatoriamente, que seus princípios básicos estejam apoiados na diversidade. Então, dessa forma, a agroecologia, para essas escolas, ela tem dois princípios fundamentais, que é a preservação da biodiversidade dos agroecossistemas e a preservação cultural das populações tradicionais que vivem nesses agroecossistemas. Então, usando estratégias multidimensionais do uso da terra. A matriz do conhecimento agroecológico, então, interligando esses dois princípios, o primeiro como a base para se produzir autorregulação e sustentabilidade dos sistemas agrícolas com a natureza, uma vez que, ao restabelecer a biodiversidade, várias e complexas interações entre o solo, plantas, animais e os ciclos geoquímicos naturais voltam a aparecer traduzidos em efeitos benéficos ao meio ambiente. Então, esse é um desafio para a nossa pesquisa na área agrícola. O segundo princípio procura assegurar a diversidade de experiências e conhecimentos de grupos tradicionais, presentes nas agriculturas locais, tendo o etnoconhecimento um papel central na geração de tecnologias. Os agricultores, então, trabalham o agroecossistema conforme seu saber acumulado durante anos de convívio entre os elementos do ambiente e suas práticas agrícolas. A concepção agroecológica em que a terra é o local de trabalho e de vida encontra no centro das suas bases metodológicas, três pressupostos que orientam as ações voltadas à transição para um desenvolvimento rural sustentável. São elas: a abordagem da coevolução,
então, da participação das comunidades tradicionais no processo, a terra como local de vida, moradia e de sentimentos e de relações de parentesco, inclusive, e a solidariedade, as ações coletivas, que implica na solidariedade com a participação da comunidade. O convívio homem-natureza traz um conceito-chave para a agroecologia, uma vez que considera que os agroecossistemas são produto social, é um produto social dessa comunhão. Os sistemas agrários afloram da evolução mútua e interrelacionada entre os seres humanos e os elementos naturais. A terra, local de vida, moradia e sentimentos, é importante também um conceito-chave, porque é no sentimento de localidade que aflora, então, o potencial de geração de tecnologia e inovação que consideramos como um potencial endógeno da localidade. Essa potencialidade é dada pelas forças naturais e sociais do lugar que, se devidamente acionadas, podem alavancar iniciativas mais condizentes com o desenvolvimento sustentável. As estratégias, então, fluem por meio da articulação do saber local com o conhecimento científico. Não se despreza, então, o conhecimento científico acumulado até agora, o que autoriza com mais propriedade o surgimento de sistemas agropecuários de bases ecológicas, potenciadores da biodiversidade e da diversidade sociocultural. O outro pilar que se apoia à agroecologia vem na direção de alterar o enfoque unidimensional do desenvolvimento, voltado exclusivamente ao mercado, e procurar uma transição que desenvolva laços de solidariedade entre os povos. A ação coletiva é, pois, a proposta que potencializa a atuação dos protagonistas locais no desenho de novas bases para a exploração dos agroecossistemas, em conjunto com os agentes mediadores do processo, o Estado, a sociedade civil, nos seus vários níveis de atuação. Então, como conclusão, nós temos que a agroecologia está cada vez mais se consolidando como um ramo do conhecimento de caráter multidisciplinar, em que se toma como unidade de estudo o agroecossistema e como meta o seu uso otimizado ecológica e socialmente. Uma explanação bem formulada pelos intelectuais brasileiros, em especial, a maioria conhece o Caporal, né, que é também, que a Magda talvez não concorde muito, mas é uma explanação bem formulada, é aquela que trata a agroecologia como um campo do conhecimento que proporciona as bases científicas para promover a transição do padrão da agricultura convencional para estilos de agricultura ecológica, na direção de também transformar o modelo convencional de desenvolvimento para modelos sustentáveis de desenvolvimento rural. Então, no entendimento nosso, a agroecologia concretiza um esforço, certo, de consolidar um novo paradigma de agricultura e sociedade, com conhecimentos que partem da interação entre a biodiversidade ecológica e a biodiversidade sociocultural local, dos saberes dos agricultores e da ciência convencional, para um desenvolvimento sustentado do campo e da cidade. Então, não se despreza o conhecimento tradicional, mais o conhecimento convencional da nossa ciência, para uma metodologia participativa que leve a um diálogo e se busque, então, ciência, tecnologia, ações sustentáveis de acordo com a localidade. Então, a agroecologia configura uma proposta multidimensional que tem o agroecossistema, como lá vem ele, o agroecossistema como sua unidade. Não é possível. Então, vamos lá, vou pular tudo isso aqui. Então, concluindo, né, todos aqueles significados que a gente tem, não se pode confundir a agroecologia com estudo, com apenas um estilo de agricultura de base ecológica. Ela tem outras propostas transformadoras. Não pode confundi-la com a agricultura sustentável também, que na agricultura sustentável é completamente absorvida pelo agronegócio, que a gente chama hoje do agronegócio orgânico, em que o crescimento se dá por meio do uso de fatores de produção que sejam mais condizentes com a questão ambiental.
Então, mas o mais importante pensar, não é pensar qual o significado da agroecologia, se é uma bandeira de luta, se é uma ciência, se é uma prática, mas a gente exercitar isso, respeitando, então, as diversidades biológicas e sociais. E isso, fundamentalmente, não tem a menor sombra de dúvida, tem que se passar pela realização de um fortalecimento da agricultura familiar e realização de uma reforma agrária no Brasil. Nós não queremos uma coisa como essa, né? O avanço de uma elite concentradora de riqueza. Nós não queremos nada como isso, né? O uso de agrotóxicos dessa forma, mas o que a gente quer, não queremos erosão, o que a gente quer é diversidade, um meio ambiente preservado, com comunidades tradicionais, sistemas diversificados de produção, estou acabando, viu, Vovó? Um redesenho desses agroecossistemas diversificados, coisas como essas, que já estão acontecendo, não talvez na velocidade e na intensidade que gostaríamos, mas estão acontecendo em várias partes do Brasil, em várias partes da América Latina. Sistemas de produção diversificados, com características multidimensionais do uso da terra, com gente no campo, com gente trabalhando no campo, não um campo sem pessoas. Então, a gente precisa refletir para onde que nossos passos estão nos levando nesse modelo que nós estamos utilizando. E a gente vê que existem muitos paradoxos no nosso tempo. Colocando apenas alguns, tem vários, né? A gente escreve muito, mas aprende pouco. Planeja muito e faz pouco, realiza pouco. Aprende a esperar, aprende a apressar, mas não a esperar, né? Fabricamos computadores, armazenamos informações, mas não nos comunicamos. Não temos a capacidade de chegar no nosso vizinho e conversar com ele e estabelecer uma relação. Temos mais redes sociais, mas estamos cada vez mais isolados. Temos mais quantidades e menos qualidade. Esses são os tempos do fast food e dos grandes homens, mas de pouco caráter. Então, para encerrar, eu queria só deixar esse pensamento da antropóloga americana, Margaret Mead, em que a capacidade da gente fazer transformações depende da nossa paciência histórica, evidentemente. Mas a gente nunca duvida, não podemos duvidar de que um grupo de cidadãos comprometido com um determinado modelo de desenvolvimento possa mudar o mundo. Na verdade, segundo ela, essa é a única forma de mudança que pode dar certo. Então, muito obrigada, desculpa exceder um pouquinho o tempo.